Bom, segundo ano aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de geometria, dando sequência ainda dentro da matéria exponenciais, funções exponenciais. Lembrando vocês que nas aulas anteriores nós já falamos introdução de função exponencial, identificar o que é função exponencial do que não é. Falamos dos gráficos da função exponencial e na aula passada nós falamos das equações. Tudo que nós já trabalhamos até aqui, desde a primeira aula que foi as propriedades de potência, propriedades de radiciação, com mais a notação científica, nós vamos aplicar neste conteúdo de hoje, que é equações exponenciais com uma variável e pelo método artifício. Então vamos para a nossa aula mais uma vez. Bom, segundo ano, a nossa matéria de hoje, né, o tópico que nós vamos estudar ainda dentro das equações exponenciais, hoje será equação exponencial com artifício ou substituição com variável. Primeiro, pessoal, todos vocês sabem identificar uma equação exponencial. O que é uma equação exponencial? É quando eu tenho uma variável, essa variável pode ser qualquer letra do alfabeto, como o expoente, beleza? Primeiro, esta equações exponenciais, nós vamos aplicar agora uns artifícios. Vamos substituir por uma variável. Vamos entender o que significa isso. Quando substitui na variável, quando tiver 3 ou mais parcela ou termo, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo bem próprio, 5 elevado a x mais 5 elevado a x mais 1 igual a 30. Olha quantas parcelas eu tenho aqui, 1, 2, 3. Olha quantos termos eu tenho aqui, 1, 2. E entre as bases, vejam vocês que eu tenho uma soma ou uma subtração. Toda vez que eu tiver uma soma ou uma subtração entre a base e tiver mais termos ou mais parcelas, você vai usar um artifício. Veja só como é que eu vou aplicar isso. Pessoal, esse conteúdo, como eu falei no início dos vídeos, vocês vão precisar dominar as propriedades de potência agora. Aquela primeira aula que nós tivemos. Eu passei aquela aula para vocês, não foi uma revisãozinha qualquer. Foi exatamente para vocês relembrarem que tudo aquilo que nós vimos lá, nós vamos aplicar aqui. Vamos por partes, vou bem devagar. Primeiro, pessoal, aqui eu tenho 5 elevado a x mais... Tá vendo que aqui em cima, no expoente, eu tenho dois termos? Eu tenho uma soma de termos. O que eu vou fazer? Ele está dizendo que essa mesma base, ela é para a variável x e ela é para a variável por número 1. Só que entre elas eu tenho uma soma. É aqui que está o segredo da questão. Toda vez que eu tiver uma soma, eu troco pela multiplicação. Olha a propriedade aqui, Quando eu tenho uma propriedade, a base é A, como fosse o 5. Lembra? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse expoente que está somando e vou quebrar ele. Então, vai ficar a base elevada a m, que está aqui, vezes a mesma base elevado ao outro termo. Lembra bem disso aqui? O nome disso aqui é propriedade de potência da multiplicação. Multiplicação de mesma base, você conserva uma base e soma os que estão em cima. Percebeu? Só que aqui, pessoal, ele já te deu a propriedade feita. Você vai voltar nessa partezinha da propriedade. O que você vai fazer? O que eu fiz aqui? Eu peguei 5 elevado a x mais... Aí eu repeti a base 5, eu levei ao primeiro termo, vezes, entre elas tem que ser uma multiplicação, porque está somando 5 elevado a 1. Aí agora eu resolvo isso aqui, igual a 30. Tá claro até aí, segundo ano? Lembrando bem a vocês, todas as questões que eu colocar aqui, que precisar do artifício, você vai ter que aplicar uma propriedade. Ah, professor, sempre é a mesma, mas nunca. Você vai ter que aplicar uma de cada exercício. Pode repetir a propriedade? Pode. O que nós vamos fazer agora?
Agora sim, eu tenho aqui, ó, 5 elevado a x mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1 igual a 30. Esse primeiro, que é esse aqui, e esse segundo é 5 elevado a 1. E é vezes porque lá é mais. Depois eu vou mostrar com menos. Agora, segundo ano, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a variável. Agora eu vou fazer o processo da substituição. Eu vejo que a base que está elevada à letra é a mesma. Ó. 5 elevado a x está aqui. 5 elevado a x está aqui. Professor, e se for diferente? Tenha certeza que não vai ser diferente. Se você tem uma base elevada a uma variável, a outra tem que ser a mesma base elevada à mesma variável. As variáveis não podem ser diferentes, nem as bases serem diferentes. Tem que ser iguais. Beleza? Então vamos lá. Aí nós vamos agora atribuir uma variável. Por exemplo, substituir a variável. Substituir 5 elevado a x por uma letra y, que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Aonde tiver 5 elevado a x, eu vou trocar pelo y. Pessoal, não esquece disso. Aqui essa base ela pode mudar, pode ser um 3 elevado a x, vai depender do que o exercício te der. Você vai pegar essa base que está elevado a x e igualar ao y. Pronto, agora você vai resolver. Só que agora, onde tiver 5 elevado a x, você vai trocar pela letra quem? Pelo y. Então, vamos lá, ó, 5 elevado a x aqui. Então, vai ficar y mais 5 elevado a x aqui. Você vai trocar pelo y vezes outra propriedade de potência. Quem é a base aqui? É o 5. Quem é o expoente? É o número 1. Não importa a base e nem a letra que estiver elevada a 1, mantenha ela mesma. 5 elevado a 1 é o próprio 5. E está aqui, ó. Ele não está multiplicando? Igual a quem? A 30. Pronto, agora você vai resolver isso aqui. Aí vai ficar y mais 5 vezes y, 5y, igual a 30. O que eu faço agora? Eu tenho 5y aqui e eu tenho 1y aqui. Eu vou somar os dois, que vai dar 6y. Tudo isso é igual a 30. Ele está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 30 dividido para 6, y é igual a 5. Professor, só isso? Mas não acabou, filhinho. Por quê? Lembra do artifício que você atribuiu? Você atribuiu 5 elevado a x, que é igual a y. Na sua equação, você não tinha era y, você tinha o x, você descobriu foi o valor do y. Então, você tem que voltar naquilo que você substituiu na variável para resolver. Aí, você vai pegar 5 elevado a x, que é igual a y. Agora você resolve. Então, vai ficar 5 elevado a x é igual. Qual é o valor do y? Você acabou de calcular aqui, que vale 5, que é igual a 5. Pronto, agora voltou às exponenciais, como as equações exponenciais. Bases iguais, mete vara, x é igual. Quando não aparece o expoente, qual é o número que está lá? É o número 1. Toda vez que você olhou para o número e não viu quem está em cima dele, é o número 1. Então, x é igual a 1. Essa sim é a resposta. Não essa daqui. Essa daqui não é a resposta. Essa aqui é o valor do y. Mas a sua equação está em função de x. Tudo bem? Muito fácil, né? Vamos fazer agora mais um exemplo, porque agora vocês entenderam a jogada. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 elevado a x menos 2. Mais 3 elevado a x igual a 30. Tudo bem? Bom, pessoal, toda vez que você tiver entre as bases uma soma ou uma subtração, ou tendo mais de um termo, você tem que aplicar o artifício ou substituir a variável. Então, vamos fazer isso? Só que agora tem um problema. Por quê? Aqui é uma subtração de termos. Mais uma propriedade você tem que memorizar agora. Relembrar que você já sabe. Quando eu tenho a minha base elevado a x, quando for negativo, você tem que trocar por divisão. Lembra que na outra que nós tínhamos era soma. Soma você trocou pela multiplicação. Agora, aqui não, é subtração. Você vai trocar pela divisão. Olha a propriedade aqui, ó.
que ele diz? Você tem uma base qualquer, quando está elevado a dois termos, a diferença de dois termos, você vai formar uma divisão. Você vai pegar a primeira base, pega a base e eleva ao primeiro expoente, dividido pela mesma base pelo segundo expoente. Só que esse traço de divisão é porque aqui é menos. Tudo bem? Então vamos voltar lá? Vou fazer passo a passo. Vai ficar, ó, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 2. Professor, eu não posso fazer em forma de fração, não? Pode. Depois eu vou fazer. Eu estou fazendo passo a passo. Muita calma nessa hora. Copia o restante. 3 elevado a x igual a 30. O que eu fiz aqui, filhinho? Tá vendo que aqui você tinha uma diferença de dois termos? Eu peguei a mesma base e elevei ao x que está aqui. Como é um sinal de menos, eu troquei pela divisão. Aí eu peguei a mesma base e elevei a 2, que está aqui. Beleza? Pessoal, você só aplica esse artifício quando você está somando as bases. Ou quando tem mais de um termo, tá? Por exemplo, aqui você tem, ó, 1, 2 termos. Beleza? Se estiver subtraindo ou somando, é óbvio que você vai ter mais de um termo. E o que aqui eu só tenho 2 termos aqui, mas eu poderia ter vários. Você ia aplicar o mesmo artifício. Aí vai depender do sinal lá em cima. Se está somando, você multiplica. Se está subtraindo, você divide. Aí, reescrevendo, eu tenho, ó, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 2. Tá claro até aqui, segundo ano? Mas aí a mesma coisa, 3 elevado a x, que é igual a 30. Bem, aí ó, coloquei na forma de fração, igualzinho me diz a propriedade. Bom, pessoal, agora o que você vai fazer? Você vai aplicar agora o artifício. Onde tiver 3 elevado a x, olha ele aqui, ó, onde tiver 3 elevado a x, você vai trocar pela variável y. Lembrando vocês que para cada exercício, essa base muda. Na base anterior, qual era o número? Era o 5. Nessa aqui agora, qual é o número? Já é 3. Beleza? Aí agora é só substituir. Onde tem 3 elevado a y, você vai trocar pelo y. Onde tem 3 elevado a x, você vai trocar pelo y. Onde tem 3 elevado a x, você troca pelo y. Então vai ficar y dividido 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais troca pelo y igual a 30. E agora, professor, tirar MMC. Aqui o denominador é 1, o denominador é 1. Passa um tração, coloca o sinal de igual. Quando você só tem o número 1 e o 9, o maior é o denominador. Aí você vai dividir, ó, 9 dividido para 9 dá 1. 1 vezes y. 9 dividido para 1 dá 9. 9 vezes y, 9y. Tudo isso é igual. 9 dividido para 1 dá 9. 9 vezes 30, 270. Aí mete vara nos denominadores. Sobrou quem? Y mais 9y igual a 270. Tá claro até aí, segundo ano? O que eu faço agora? Somo esses dois. 9 com mais 1, 10. Tudo isso é igual a 270. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 270 dividido por 10. Portanto, fazendo essa divisão, obtive 27. Professor, é a resposta? Não, porque isso aqui é o valor do y. Lembra que a sua equação dada foi em função de x. Então, você precisa descobrir o valor do x, não é do y. O que você faz agora? Você pega o artifício, pega a substituição lá, eu reescrevi ela aqui, ó, 3 elevado a x, que é igual ao y. O que eu faço agora? Repete 3 elevado a x. No lugar do y, você acabou de calcular aqui. Qual é o valor dele? 27. Então, no lugar do y, você vai colocar 27. Aí vai ficar 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado a 3. Professor, como que você encontrou isso? Vamos fatorar? 27, como é que fatora?
Ele não é par, então ele não divide por 2. Ele vai dividir por 3. 27 dividido para 3 dá 9. Divide por 3, que dá 3. Divide para 3, que dá 1. Quem é a base? É o que repete. Quantas vezes ela repetiu? 3. Por isso que deu 3 elevado a 9. Cuidado, tem que fazer essa fatoração. Eu já expliquei para vocês lá nas equações exponenciais. Aí ficou, ó, 3 elevado a 3. As bases agora não são iguais? Anulam. E x é igual a 3. Sempre o valor do x é os que está em cima. Pessoal, isso sim é uma função exponencial com artifício. Isso sim é uma equação exponencial com artifício. É por isso, pessoal, que vocês precisam fazer todas aplicando esse artifício. Então já tem 2 exemplos, vou fazer mais para que vocês consigam memorizar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.